Muito boa noite, muito boa tarde ou muito bom dia. Essa saudação é para você que está aí nos assistindo em algum momento na sua trajetória de vida. Muito obrigado pela audiência, primeiramente. Estamos começando, mais um GBcast, um podcast da GB Investimentos, onde falamos sobre os negócios, oportunidades e as pessoas. Hoje com um convidado muito mais do que especial, mas antes de fazer a apresentação dele e o tema do episódio de hoje, eu não preciso deixar de falar da minha parceria de projeto, Lauren Lima. Como é que tá, Lauren? Tudo bem? Boa noite, Thiago! Tava até com saudade já das nossas gravações. Fazia um pouquinho mais de um mês que a gente não tava gravando, mas hoje realmente o nosso convidado, veio falar aí sobre a rotina de um assessor e também sobre as estratégias dentro da profissão, toda essa trajetória. Ele já está há um bom tempo no mercado. E é uma pessoa formada em administração, uma pessoa que trabalhou até, já foi tenente do quartel. Que isso, tenente do quartel, formado em administração. Desde que eu entrei no escritório, é um cara sempre de bom humor, Sempre. extrovertido, tá sempre na resenha. Sempre meio na dele também, né? Também, Um cara se não me engano. reservado. Será? Não sei. Olha, Depende. eu quando eu converso com ele, eu sempre de bem com a vida. Não, mas isso é verdade. Ele tá sempre de bem com a vida. Um cara que eu também, pelo que eu sei, é jogador de tênis. É colorado. Colorado. Ele tá sempre ali pelo dia 10 na nossa área, né? Dia Sempre. 10 de cada mês, um Tia, pouquinho antes. Eu não vejo ele quase nunca, mas no dia 10 ele sempre passa na nossa salinha. Curioso, né, Thiago? Curioso. Aí ele sempre fica devendo um bolinho, né? Um pastel, alguma coisa pra gente, né? Mas tá, não, até hoje não chegou, né? Até hoje não, mas uma hora essa dívida vai ser paga. Tomara, depois aqui do GBcast, acho que ele vai conseguir. Mas, Lauren, diz pra gente quem é esse cara fenomenal. Nosso assessor de investimentos, Pablo Pegas. Faltou alguma coisa nesse currículo? Não, foi um currículo completo. Obrigadão, Thiago. Obrigado, Lauren. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui. Acho que isso aqui é a cadeira, o lugar mais especial que tem na GB, que todo mundo almeja chegar um dia. Muito feliz de estar aqui e pronto para as perguntas do Thiago e as pegadinhas da Lauren. Ai, pegadinhas da Laura. Por que será, Thiago? Não sei, suspeito, né? Vamos deixar assim. Suspeito. Então, já que a gente começou com essas pegadinhas, vamos começar com o bate-volta. Preparado, Pablo? Vamos lá. Bom, fica bem à vontade, eu vou fazer aqui algumas perguntas e quero que tu fale a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá bom? Tá bem. E depois a gente vai seguindo nas perguntas aqui. Para, deixa eu me organizar, gente, que no pegadinhas as coisas voam na minha mão. Vamos lá. Pablo Pegas, a assessoria é? Assessoria é a profissão do futuro. Por quê? Porque eu imagino que culturalmente o Brasil, os brasileiros de maneira geral, não tem essa aptidão e esse conhecimento sobre o mercado financeiro. E quando eu falo mercado financeiro, eu falo do mercado, obviamente, mas também da educação, do conhecimento, né? Então, todo mundo vai ganhar dinheiro na vida, né? Seja muito, seja pouco, mas vai ter dinheiro em algum momento. E talvez o conhecimento não seja o ideal para tal, enfim, né? Para tal ação, no caso, né? Para tal... Cortamos esse aí? Para tal... Fugiu a palavra. Mas enfim, que o conhecimento ele não é o ideal para essa atividade, né, que seria, enfim, de cada brasileiro. Sabe, Pablo, até falando assim um dado bem legal, no Brasil hoje a profissão que mais cresce, nos Estados Unidos a profissão de assessor é a quinta profissão mais procurada, né? Então, imagina que a gente tem muito chão ainda para trilhar. Até quando eu entrei no mercado, dentro da GB, eu ouvia muito sobre a profissão do futuro, né? E eu enxergo um pouco diferente, eu vejo hoje com a profissão do agora, do momento, assim, né? Hoje a gente possui um pouco mais de 20 mil profissionais certificados com a Ancor, né, segundo o relatório da própria Ancor. Então, a gente vê que o mercado está cada vez mais competitivo e assessores bons, né, vão permanecer. Mas vamos lá. Contextualizei um pouco demais até para o Não, mas bate-volta. até deixa eu complementar, né? Por que ela também entra essa questão da profissão do futuro, né? Porque por mais que hoje já esteja
com bastante assessores, está com bastante assessores em comparação ao ontem. Exato. Né? Se a gente pegar a margem de brasileiros que investem ou que tem algum valor em bancos ou instituições ou cooperativas, né, a gente está falando que hoje a quantidade de assessores é pífia, né, perto dessa quantidade de brasileiros, né, que utilizam-se de bancos ou de instituições e cooperativas. Existe hoje 500 mil profissionais com CPA 10, 300 mil com CPA 20 e apenas 25 mil profissionais com Ancora. Então tem muito chão para trilhar. Exatamente. Até a própria CEA, né? Tem 60 mil profissionais. Exatamente. Olhei essa semana ainda. Mas, bom, vamos lá que a gente já está trazendo muitos dados e informações. Vamos lá que foi na resenha. Uma inspiração do mercado financeiro. Inspiração do mercado financeiro, eu vou usar também do que o Tomás falou, mas eu não diria somente uma pessoa, né? Acho que, na verdade, a inspiração é diária no convívio do escritório ali. E essa é a maior inspiração. Eu não teria alguém que, enfim, né, gostaria de poder trazer como a pessoa da inspiração. Eu me inspiro muita gente com cada coisa de cada um. E eu acho que isso é o mais interessante também, né? Tu aprende um pouco do Thiago, aprende um pouco da Lauren, aprende um pouco do Tomás, do Nico, do Tuco, do Romário, enfim. Né? E todo mundo, obviamente, do escritório. Mas é bem isso. A inspiração, eu acho que é estar no meio ali do mercado financeiro e do escritório também. Adorei essa resposta. Foi, acho que, uma resposta mais... sei lá, não interessante, mas é uma resposta que eu daria, assim, junto com a galera. A gente aprende muito no dia a dia, né, com as pessoas à nossa volta. E quando eu falo que a GB é a coisa mais valiosa que tem lá, são as pessoas, é porque realmente a gente aprende muito com o time. Um sonho? Me tornar número 1 assessor da XP. Olha! Vamos deixar registrado aqui pra quando isso acontecer, hein? Vai ser divulgado quando acontecer, hein, Pablo? Então defina a GB em uma palavra. A GB, isso aí entra na mesma questão de uma inspiração, né? A GB ela é muitas coisas, né? Mas se eu fosse trazer em uma palavra, a GB é uma grande família, imagino eu, né? Independentemente de relação profissional, mas tanto o lado pessoal, o lado amistoso, amigável, né? A gente se trata muito bem, quer muito bem o próximo e nada mais é isso do que uma grande família que, obviamente, não mora junto, né? Mas se reúne diariamente para fazer o melhor todos os dias e fazer o melhor todos os dias para as outras pessoas também, né? Nossa profissão tem esse detalhe bem interessante. Investir é mais razão ou emoção? Investir, no meu conceito, é mais razão. O mercado financeiro é mais parecido com uma montanha-russa ou um jogo de xadrez? É mais como um jogo de xadrez. Posso explicar? Pode. O mercado financeiro, eu imagino que seja mais com um jogo de xadrez, pelo fato de que cada peça, né, vai se posicionar de uma forma dentro do tabuleiro, né, e cada peça tem a sua estratégia, as suas regras, né, as suas movimentações que deve fazer. Então, a parte do xadrez entra muito nessa questão da gente colocar as peças nos devidos locais para chegar ao resultado, né? A montanha-russa fica muito relacionada à emoção, ao imprevisível, né? Mas com conhecimento, com estratégia, com assessoria, com, milhares de coisas, a gente consegue mais ou menos ter uma estratégia no sentido de uma definição do que tu está buscando, né? Então, obviamente, a estratégia vai ter sempre, mas a definição e o objetivo a gente pode deixar travado, né? Por isso que seria um jogo de xadrez, porque o objetivo é ganhar o jogo. Show de bola, ótima resposta. Tenho aqui um bate-volta que eu tô curiosa, vou deixar por último, mas antes eu quero que tu fale uma frase que tu sempre repete pros teus clientes. O que eu mais repito meus clientes é que o melhor dia para investir foi ontem. Hoje é o segundo melhor dia para investir. E se o dinheiro tivesse uma personalidade, como seria? Como tu descreveria essa personalidade? O dinheiro, ele é um bom amigo, mas que ele tem que ser assim conduzido da maneira adequada. Ele é um bom amigo, mas tu não pode Dá muita ousadia. Dá muita ousadia para ele. Mas ele é alguém que tu pode contar, que tu pode, enfim, ter um manejo adequado com aquela pessoa, mas que ela vai estar sempre ali para te ajudar, enfim, para te trazer felicidade, para te suprir em algum momento, né? Aquela pessoa
amiga, mas que não, né? Se o dinheiro tivesse uma personalidade, eu diria que ele seria uma personalidade gigantesca e ousada. É amigo e é ousado. Bom, Tiagão? Que bacana, Pablo. E, cara, todo mundo... a gente tá chegando, acho que o 5º episódio, né? Estamos gravando. Todo mundo se apresentou um pouquinho, o Pablo contou um pouquinho da sua história, sua trajetória. A gente já adiantou algumas coisas aqui na tua apresentação. Mas conta pro pessoal um pouquinho como é que foi a trajetória do Pablo até se tornar um assessor de investimentos. É uma trajetória que eu tô hoje no escritório final de abril, início de maio, completou 3 anos, né? Então, estamos gravando aqui em agosto, então já faz mais ou menos ali 3 anos e uns meses. Mas minha trajetória no escritório e, obviamente, na assessoria, ela começa já uns 2, 3, até mais anos antes de entrar, propriamente dito, no escritório. Não sei se todo mundo sabe, mas enfim, eu sou primo do George, do Tuco, né? Então, desde sempre tive esse convívio com a profissão, né? E sempre foi muito curioso para mim, né? Então, eu sempre buscava entender o que ele fazia, por que era aquilo, né? Eu gostava de saber alguma informação do mercado e depois discutir com ele. Sempre foi me chamada a atenção essa parte do mercado financeiro pelo Tuco. E eu demorei muito, né? A gente conversou muitas vezes antes para entrar no escritório, enfim, e posso dizer que eu demorei no mínimo uns 4, 5 anos para tomar a decisão. Mas a minha trajetória profissional iniciou, como vocês bem falaram ali, como militar, né? Fiz o MPR, depois fui para exercer como tenente, né, em Jaguarão, e passei um tempo no Exército, e depois retornei para Bagé para concluir a faculdade, me formei em administração, e depois pode-se dizer que começou uma parte bancária / financeira da minha vida, onde depois eu entrei como estagiário no Banrisul, fiquei 2 anos como estagiário no Banrisul, tive uma experiência no mercado imobiliário, e ali em 2022, decidi que, agora vou pro mercado financeiro fazer aquilo que eu gosto, né? Eu brinco também que muitas vezes quando as pessoas... Quando eu estava no Banrisul, no estágio, a parte que eu mais gostava de falar era sobre investimentos, né? Mesmo que não fosse muitas vezes o assunto principal, né, sempre tinha alguma possibilidade e era realmente o que mais me chamava atenção no mercado financeiro. E a partir disso foi crescendo mais à vontade e até o dia que eu resolvi, enfim, vou me dedicar a isso, vou chegar enfim, romper esse desafio, pular esse obstáculo que é o início, né, que é parar para estudar para a prova. E, enfim, né, hoje sou muito feliz e basicamente essa é a trajetória. Que bacana, demorou um pouquinho, mas o homem veio, né? E qual foi o momento que tu sentiu que teve a tua grande virada de chave, né? A gente fala bastante sobre a assessoria, ela ser uma construção. Então, eu imagino que durante esses 5 anos, quando tu pensou na assessoria, né? Tenho certeza que tu, talvez, não te arrependa, mas gostaria de ter começado antes. Quando que tu sentiu, falou, realmente é o que eu quero, é o que eu gosto, é minha vocação, tive minha virada de chave? Exatamente. A virada de chave, eu vou chegar nesse ponto, mas só puxando um gancho ali antes. A gente sempre pensa nisso, né? Porque, por que não entrar antes na profissão, né? E aposto, e me recordo que acho que teve mais gente que, não sei, acho que foi até o Nico que falou, que ele gostaria também de ter entrado antes, né? Então, a verdade é que todo mundo gostaria de ter entrado antes na profissão, porque ela é muito legal nesse ponto, né? Da construção da profissão, né? De tu subir o primeiro degrau, subir o segundo, subir o terceiro, quarto, quinto, enfim. Então, isso traz o que é concreto na profissão, né? Aquela construção daquele relacionamento com o cliente também, construção das carteiras, né? Enfim, as características da profissão. E a grande virada de chave foi exatamente nesse momento que eu decidi que iria fazer a prova, né? E que também, em todos os momentos difíceis da profissão, a gente não pensa em desistir, né? Eu acho que não existe a virada de chave. Existe uma construção de virada de chave, de aceitar que a tua vida vai ser isso, e para ser isso, tem isso, né? Então, enfim, tu ser assessor de investimentos, tem a questão que é ruim, que é que tu abdica, que tu, enfim, na lida com algum cliente, no relacionamento com... Enfim, tem diversas coisas que muitas vezes te colocam em situações que tu
né? Chato, né? Então, a virada de chave, ela tá muito pautada nisso, na construção daquele... Não, eu vou continuar na resiliência. Então, a virada de chave, eu acho que ela é contínua, ela não é um Eu ia fator. falar isso, inclusive, e acredito que a palavra que mais anda lado a lado com a profissão seja resiliência, né? Ah, com certeza. Quando a gente fala em construir algo, a gente tem que ter paciência e a gente fala muito lá no escritório, né? Coisas boas levam tempo. E, de fato, quando a gente fala na profissão de assessor, para ter liberdade geográfica, liberdade financeira, né? Não vai ter um teto onde vai ter limitado, ter realmente aquele espírito empreendedor. E é perfil, né? Exatamente. Ter essa resiliência não é uma profissão inicialmente que seja confortável, ela te tira daquele conforto, mas com certeza ela te traz muito essa questão da vocação naquilo que tu busca pra ti no longo prazo, né? Então, mais ou menos por aí. E o bacana também, né, Laura e Pablo, que, cara, pensar lá na frente, no futuro. Acho que sair dessa zona de conforto é importante para qualquer profissional, né? E é muito que os guris comentam, né? Por que não entraram antes? Eles são pessoas que já construíram essa carreira. Então, se pudesse, teriam entrado antes na profissão e hoje é a melhor decisão que eles tomaram, né? Em cima disso, Pablo, teve algum mito que se falava, tendo essa conversa com o Jorge sobre a profissão, que, cara, isso aqui foi verdade, não foi? Conta um pouquinho dessa trajetória, se aconteceu isso contigo, porque a gente fala muito sobre isso, né? Propósito, resiliência, pensar no futuro, mas questão de mito da profissão. Tem vários. O primeiro e principal, na verdade, eu acho que todos os mitos estão dentro desse grande grupo, que é uma profissão fácil, né? Então, eu imagino que muitas vezes, acho que a pessoa olhando de fora, talvez, né, imagina que, enfim, tá ali, tratou de investimentos e tudo mais, mas que é uma profissão fácil, que basicamente é ir no escritório, atender e voltar para casa, né? Então, a gente costuma dizer que o assessor, ele é assessor 24 horas por dia, e realmente é. A gente está a todo momento ou ligado numa notícia, ou ligado num acontecimento, ou respondendo a algum cliente, ou promovendo novos contatos. Então, ela é muito legal, a profissão, mas ela não é uma profissão fácil, né? E isso é muito claro, né, para todo mundo que é do meio. Ela não é fácil, mas ela é simples, né? E quando a gente fala simples, significa que se tu fizer o que é simples, né, tu tá fazendo ela muito bem feita, né? Desde que feito com 100% de ti, né? Então, acho que o maior mito disparado da profissão é que ela é uma profissão fácil, né? Ela não é uma profissão fácil, ela parece ser fácil, ela é simples, mas ela precisa ser 100% dedicação, né, para se tornar simples, né? Então, eu acho que seria esse o principal mito, né? De que é uma profissão fácil. Eu não sei também se é uma visão minha que tinha da profissão, mas é como eu enxergo. É que me vinha muito aquela frase na cabeça que quando tu fazes repetidamente, tu te torna bom naquilo, né? E assessoria é isso. É quando tu vai lá e atende o cliente, tá, agora faz de novo. Agora, foi lá, prospectou, agora faz de novo. E aquilo ali tu tem que fazer repetidamente até que uma hora vai... Até a gente utiliza muito o exemplo da cesta, né? Até que uma hora a tua cesta ela vai ficar cheia. Exato. E ali tu vai ter os seus clientes, onde tu vai gerir. E é muito a gente divide por cluster lá dentro do escritório, mas de fato é o tempo de maturação dentro da profissão, né? Então, primeiro tu tem que fazer a prospecção, tu tem que construir. E o assessor, de verdade, assim, no meu ponto de vista, não sei se até o Thiagão vai concordar, ou tu... se tornar assessor é muito além da Ancor. É quando tu começa a pensar já nas possibilidades, na conexão, poxa... Posso prospectar assim, de repente eu faço um evento assado, né? E é justamente muito antes da certificação da Ancor, né? Então imagina que quando tu começa a estudar e de fato tu não vai utilizar a Ancor, né? Tu vai muito mais aprender com o escritório e falando sobre a GB, a gente tem hoje um onboard muito bom. Um abraço para os nossos gestores, inclusive. E é de fato tu fazer aquilo repetidamente até te tornar muito bom naquilo. Não, eu acho que também, Lauren e Pablo, a gente convive muito com isso, né, Lauren? No dia a dia, conversando com as pessoas, apresentando a profissão, recrutando, analisando o perfil, ver se vai se enquadrar principalmente com a assessoria, né? Eu acho que também pode ter sido que um pouco se vendeu essa questão da facilidade da profissão no mercado, e que não vai uma crítica a ninguém, mas
A Sim, gente se depara muito com isso, com as pessoas comentando, né? Mas como toda profissão tem seus desafios, tem que ter sua resiliência, você tem que realmente entrar de cabeça e, obviamente, que a diferença é que a assessoria tu vai colher frutos lá na frente que hoje são bem diferentes, tanto de um modelo mais seletista que é o habitual dentro do mercado brasileiro. Isso é muito interessante, né? Porque a gente tu imagina que, né, a gente tem diversos clientes, então são diversas personalidades, diversos entendimentos, diversas experiências. E fazendo também o link que a Lauren falou, né? A gente tem que criar o nosso método que dá certo, né? Então, é por isso que eu falei que é uma profissão simples, porque depois que tu cria teu método, tu tá fazendo aquilo que tu melhor sabe fazer, né? Tu criou o teu jeito de se desenvolver, de evoluir, né? Mas é uma construção que tu vai aprendendo, tu vai trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Porque, tipo, né? Posso dizer que demora ali em torno de talvez 2 anos pra tu, não, realmente agora estou na profissão, estou 100% aqui, enfim, né? Como qualquer profissão, né, Exatamente. Pablo? Eu acredito que a profissão de assessora ela é assim para até de fato ter essa virada de chave de acostumar, né? Mas assim, toda profissão tu vai ter aquele baque no início. De não dominar, de não estar no teu conforto. E isso é muito bom, porque a gente cresce justamente nessa hora, né? Ainda mais no mercado financeiro, que é, né? Enfim, de termos, siglas, nomes. Cada dia muda alguma coisa nova, tem uma notícia nova, muda uma questão, sai nota daqui, sai nota de lá, né? Então, é uma profissão muito dinâmica que tem que estar sempre conectado e atento às mudanças. Então, quem gosta aí de uma profissão dinâmica, que não tenha muita rotina, mas que seja comercial, entre em contato com a gente. Assessoria para você. Assessoria para você. Mas vamos lá. Conta pra gente, então, como é a rotina típica de um assessor de investimentos. A gente sabe que não tem uma rotina certa, é uma prospecção, né? Tu tem que atender os teus clientes, não é aquela coisa certa todo dia como um perfil mais administrativo, por exemplo. Perfeito. Mas como tu enxerga a rotina ideal de um assessor de investimentos? A rotina ideal de um assessor de investimentos, ela, como tu bem falou, ela não é algo travado e limitado, né? Então, cada assessor vai ter a sua própria rotina, mas tem atividades chaves, né? Que, enfim, não é por ordem, mas, enfim, diria que o relacionamento com o cliente é uma atividade chave, né? A gente busca ter essa proximidade com o cliente, conversar sobre o momento atual, falar sobre as perspectivas, sobre os investimentos, como tem se comportado, né? Toda essa parte que abrange o relacionamento com o cliente é algo diário, né? Que a gente faz diariamente. A parte também de prospecção, né? A gente está sempre atento a novos negócios, né? A novos clientes, né? Que possam surgir, né? A gente, enfim, né? Todo mundo pode ganhar na loteria em um dia, pode querer vender a casa, pode querer comprar um carro, né? Então a gente está sempre buscando novos negócios, né? Que também é aquilo que a gente comentou, né? Que é a construção do tijolinho por tijolinho, degrau por degrau, né? Da profissão. E também tem uma parte operacional da profissão, né? Que é a parte, por exemplo, de auxiliar algum cliente com alguma questão, retirada de dúvidas, alguns erros que podem ocorrer, por exemplo, em alguma compra com cartão, algo mais nesse sentido, assim, operacional, né? Planejamento financeiro, planejamento parte de planejamento financeiro também, né? Então, de buscar, junto com essa proximidade com o cliente, entender os objetivos do cliente, porque tudo isso, né, da vida financeira, da organização financeira de um cliente, a gente busca alinhar, né, com os investimentos, né? Então, os objetivos do cliente, a assessoria nada mais é que isso, né? Alinhar os objetivos dos clientes com um planejamento adequado, né? Não existe... quando eu estou numa reunião com o cliente, me mostrando como funciona e apresentando a profissão, é uma pauta que eu bato muito, né? Não adianta a gente buscar, por exemplo, a melhor taxa em algum lugar se não está de acordo com o que tu está buscando no sentido de objetivo, né? Se tu pegar o longo prazo, o médio e longo prazo, tu vai ganhar muito mais, tu vai ter muito mais rendimentos tendo uma estratégia que faça sentido para ti do que simplesmente buscando oportunidades esporádicas, né? Então, cada momento
digamos, macro, assim, no sentido econômico, tem as suas características que a gente pode ir alinhando, né, na estratégia. Então, basicamente, eu acho que a rotina cada um constrói, né, também, monta, a profissão tem essa liberdade, né, ela permite isso, cada um faz o seu jeito, né, mas eu acho que essas são as coisas principais diárias que estão sempre, enfim, inseridas, né, e também a parte de reuniões, né, que é uma parte também bem importante do dia, que eu pelo menos sempre dedico uma parte do meu dia para ou ter reuniões exatamente para fazer o planejamento financeiro, ou para receber algum cliente no nosso escritório, ou visitar algum cliente, né? Também faz parte da rotina de um assessor. Que legal, Pablo. Pô, o Pablo explicou direitinho agora. Pois é, né? Ele é muito bom explicando. Inclusive, eu acho que essa pergunta aqui faz muito sentido, que ele vai saber responder. Mas, Pablo, dentro de todo esse contexto que tu comentou agora, tem algo assim que te chama mais atenção no atendimento com o cliente, ou sei lá, alguma metodologia, é um atendimento 360, algo que assim, poxa, isso aqui é muito bacana. A parte mais bacana para mim é quando tu cria aquela estratégia, o cliente entende 100% do que está acontecendo, né, no sentido de visualizar aquilo, né, e aquilo se concretizar. Né, porque, como eu falei anteriormente, né, é um jogo de xadrez. Né, então, se a regra do jogo hoje é Selic a 15, a gente consegue criar uma estratégia para Selic a 15 e aquilo vai acontecer, né, se seguir o plano. Entende? Então, quando a gente pega o momento, o cliente compreende o que está acontecendo e ele vê o valor daquela situação que tu mostrou para ele, esse é a melhor parte da profissão. Já pegando um gancho, então, com o que tu tá falando sobre o mercado, né? E a gente sabe que ele muda bastante, né? Ele muda muito rápido. Diariamente. Como que tu consegue se manter atualizado para tomar decisões confiáveis? Não, talvez confiáveis seria a palavra mais certa, mas decisões certeiras, mais acertadas. É difícil, né? Porque a gente, para se manter atualizado, diria que seria praticamente impossível no sentido global. A não ser que tu tenha uma bola de cristal. Exatamente, né? Então, daqui a pouco está acontecendo alguma coisa no Oriente Médio que afetou a China, que afetou os Estados Unidos, que refletiu no Brasil. Ou aconteceu alguma coisa no Brasil que, né, afetou a China, enfim. Né? Essa parte macro, essa parte global, a gente busca estar atentos às principais notícias, né? E as que, obviamente, mais pautam a economia de modo geral. Mas se manter atualizado também é uma das questões que a profissão requer, né? Então a gente sempre está buscando ou em canais de comunicação, seja televisão, seja jornal, seja, enfim, sites, redes sociais, né? Muitas vezes os próprios clientes vêm com algumas indagações que nos fazem buscar a resposta, né? Então se manter atualizado é quase que uma consequência da profissão também, né? E existem hoje, né? No mundo globalizado, né, a gente tem acesso à informação de uma maneira muito, muito rápida, né? E as decisões assertivas, né, que tu comentou, estão muito pautadas no que eu falei antes, do cliente estar ciente do que está acontecendo, né? Então, eu posso muito bem errar uma estratégia no sentido de, por exemplo, essa ação tem uma perspectiva de alta, né? E é muito legal quando a gente fala que é uma perspectiva de alta, né? Ou uma perspectiva de baixa, né? Não é, por exemplo, vai subir e vai descer, né? Então, essa questão de assertividade está muito pautada na questão de tu saber o que está acontecendo, né? Porque se a expectativa e a realidade estiverem coesas, né? Elas vão se integrar e não vai ter falsa expectativa do cliente ou, enfim, falsa expectativa do que iria acontecer. E também, principalmente, qual é o propósito ou a finalidade do que o cliente busca, né? Então tá muito atrelado à expectativa do lado de lá. Exatamente. A expectativa e a realidade é algo que também tem que ser muito acertado, né? E deixado bem claro, né? A expectativa é isso, né? Mas se a realidade não trazer, né? Enfim, a gente... Recalcula a rota. Exatamente. Não que a gente se isente disso, né? Não é essa a ideia, mas... A gente exatamente, mas a gente tem que arrumar a vela do barco e ajustar a rota, né? Mas é exatamente também por isso que a profissão é muito legal, né? Porque a gente permite ter essa liberdade, né? Imagina que alguém que, por exemplo, está numa instituição, está em outro investimento que esteja estagnado somente num tipo, por exemplo, não tem ajuste de rota, né? Está à mercê daquilo ali, né? Então,
Enfim, essa questão também traz bastante resultado, né? Que legal, Pablo. E, cara, ainda seguindo nesse teor, assim, estratégia, bem relacionada aos produtos, tem alguma coisa que tu te identifica mais, que tu gosta, assim, que tu, poxa, cara, isso aqui realmente é algo que me chama mais atenção, alguma alocação até, né, para um melhor atendimento junto ao cliente, que tu sinta, assim, cara, tô daqui a pouco indicando algo que eu tenho a ver com esse produto. Especificamente não, Thiagão. A gente tem provavelmente alguns investimentos que tu mais conhece, então obviamente tu mais domina, né? Mas não tem aquele que é, digamos, o investimento, enfim, favorito, né? A gente adequa, né, o que o cliente precisa, né? E o nosso conhecimento nos permite isso. A gente ter um conhecimento amplo e grande nesse sentido de conhecimento, o porquê e o motivo daquele investimento estar, enfim, né, na carteira de um cliente. Mas se eu fosse trazer, por exemplo, um investimento, né, que, pegando o contexto brasileiro, fosse o melhor para o brasileiro, com certeza, previdência privada. Boa resposta. É verdade. Sempre deixando claro que a gente fala quando a gente está recrutando os novos assessores, né? Que sempre é um produto adequado ao perfil do cliente. Exatamente. Exatamente, não existe perfil certo, né? Eu falo da previdência exatamente pelo contexto Brasil, né? Mas, obviamente, existem várias pessoas que, enfim, buscaram a aposentadoria de maneiras diferentes, né? E não é regra que a previdência também seja a única, né? Mas é um investimento que no longo prazo ele se mostra muito, muito interessante comparado com a previdência, enfim, pública. Um bom ponto de partida, né? Um bom A ponto de previdência partida. privada no mundo dos investimentos. Mas já pegando esse gancho do ponto de partida, eu já escutei bastante, provavelmente tu também já, o Tiagão também já, que com quanto posso já começar a investir, né? Você já ouviu bastante, tá? Mas eu não tenho dinheiro para investir, não é o momento agora, não é suficiente. Qual é o valor ideal para começar a investir? Responde pra gente. Não existe valor ideal para começar a investir. Pode investir com 10, 30 reais. Exatamente, não tem valor mínimo para se iniciar, né? Cada cliente vai ter o seu perfil, cada cliente vai ter sua história, cada cliente vai ter a sua capacidade de aporte, né? De maneira bem prática, é possível começar a investir com real, né? E não tem nenhuma questão quanto a isso, né? É melhor tu estar investindo do que tu não estar. Esse é o cálculo, né? E exatamente o que eu falei agora, né? A gente não tem uma resposta certa de quanto é o ideal. Vai ser exatamente o que ficar confortável para o cliente, né? Sempre de acordo com os objetivos e com o perfil. Até porque quando tu de fato tu começa a ver aquele montante crescendo, te dá mais motivação para continuar e poupar. Não vou comer essa pizza aqui, vou investir. Ou não vou fazer isso aqui agora e vou colocar. O ideal é até que os investimentos eles não substituam algum prazer teu, né? No caso, né? Que ele seja mais um prazer e que ele esteja alinhado dentro do teu orçamento, né? Enfim, da tua capacidade de aporte, como eu falei. Né? Mas é bem como tu falou, né? A gente, quando começa a investir, tu já começa a ver que legal, já dediquei minha parte do mês agora pro investimento, posso aproveitar, enfim, quero que chegue logo para botar mais. Né? Então, tudo isso vai criando a carteira e vai criando também essa motivação e... Ou tu tem um objetivo, né? E ver aquela construção, de fato, ali, entrar no aplicativo e olhar crescendo, te motiva, né? Com certeza. E seguindo esse teor, Pablo, tem alguma coisa que até com a tua experiência em contato com um atendimento junto a algum cliente, até para as pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando nesse momento, para evitar algum erro assim de principiante, quando a pessoa quer começar a investir, já que o primeiro passo é investir. O primeiro passo é investir. Mas para evitar alguns erros, o que mais ou menos tu deixaria de mensagem assim? Sabe que essa é uma pergunta muito boa, Tiagão. E eu acho que tem um erro e tem uma ação, tá? Que eu vou dizer. O principal erro, eu acho que é tu começar por alguma informação, entre aspas, guru de investimentos que tu viu na internet e falar que aquilo ali é o que serve, né? Então, como eu falei antes, né? Cada um tem sua história, cada um tem seu perfil, cada um tem a sua capacidade de aporte, né? Então, a gente tem que entender o que tu tá buscando
para aquilo fazer sentido para ti. Né? Não é porque fulaninho .invest falou que enfim, fundo imobiliário é a melhor coisa do mundo que vai ser a melhor coisa do mundo, né? Que, enfim, Bitcoin hoje é a melhor coisa do mundo que vai ser a melhor coisa do mundo. Tu tem que estar confortável com aquilo e, né, tu tem que entender o que aquilo tá te trazendo, né, de retorno. Então, eu acho que o principal erro é tu, já alinhando com o principal acerto, né, o principal erro é tu fazer talvez sozinho, no sentido de tu estar sendo induzido a alguma coisa que talvez tu não conheça. E o principal acerto é tu buscar uma assessoria para isso, né? A gente, enfim, nossa profissão, ela está exatamente com o papel de assessorar, de auxiliar, né? E é exatamente isso que a gente faz, né? A gente vai te explicar, vai retirar tuas dúvidas e tu vai contar com uma assessoria personalizada, profissional, para tu iniciar no mundo dos investimentos. E o que é bacana nisso é que a gente também vai ter algo mais abrangente, que os grupos comentaram muito no episódio passado, principalmente o Tomás, a Carol, o Nico, a Zola, né? Questão também da PJ2, né? De produtos Sim, com certeza. Ali do varejo, né? Então, tu também mencionou sobre a Previdência, então, pô, a gente tem direito a, daqui a pouco, um seguro de vida, né? Daqui a pouco tem um cliente com interesse no consórcio. Da mesma forma que ocorre com os investimentos, né, a assessoria está muito pautada nessa organização, né, e buscar entender a pessoa de uma forma completa. Né? Isso envolve as aspirações, os objetivos, os sonhos, a quantidade de filhos que tem, se já possui um plano de aposentadoria traçado, se vai trocar de carro, se não vai trocar de carro, se já tem o carro dos sonhos. Né? Então, tudo que envolve a pessoa financeiramente é aquilo que a gente trabalha, né? E é aquilo que a gente traz resultado e traz valor para a pessoa, né? Então a pessoa pode muito bem, eu quero viajar daqui a 15 anos para a Europa. A gente pode organizar agora, né? Por que tu vai esperar chegar daqui, faltar 2 anos para começar a acelerar ou enfim, né? Então toda essa parte da assessoria a gente planeja e organiza para, enfim, chegar nos objetivos de cada cliente. O assessor ele vai auxiliar o cliente na realização de um sonho, né? Muitas vezes. Bom, mas tenho, agora nos encaminhando já pro final, tenho 2 perguntas, na verdade. Uma estava programada, a outra não. Bom, a gente estava, né? Faz pegadinha da Laura. Não é pegadinha. Estávamos há um tempinho ali atrás na Exper, o maior festival de investimento do mundo. E foi uma das Exper que eu aprendi bastante coisas, assim, me conectei bastante com a galera, mas a gente teve muitas palestras e eu queria saber de ti o que tu trouxe, assim, que é algo que aprendeu valioso, que para ti foi de grande aprendizagem, assim, da Exper. A Exper é um ótimo assunto, né? Porque, como tu bem falou, é a maior feira de investimentos do mundo, né? Então, vocês imaginem a capacidade que tem este evento de gerar conteúdo, gerar conhecimento, gerar conexões, exato. Então, tu absorve muita coisa, né? E tu absorve muita coisa ao ver, né? Ao ouvir e também a vivenciando, né? São inúmeras palestras, né? A gente, esse ano, uma me chamou bastante atenção, que foi uma palestra de boas práticas dos assessores, né? A gente, enfim, né? A própria Exper, a própria XP nos coloca assistindo digamos, os melhores do ano, né? Então é algo muito cheio de informações, de como os melhores estão, enfim, trabalhando. Fazendo. Exatamente. E então a Exper, ela traz essa magnitude absurda de conteúdo, né? Isso é uma das palestras, né, Laura? Então, por isso eu tô só, né? Se fosse falar de todas aqui, a gente, né? São 3 dias de evento, né? Então gravaríamos outro episódio. Gravaríamos um episódio só pra falar da Exper. Mas essa tipo, nem era uma das palestras mais, digamos, grandiosas da Exper, mas talvez naquele momento que eu fui, né, a que mais me fez sentido, né? E por que eu digo isso? Porque a Exper, ela é anual, né? E, enfim, eu que estou há 3 anos na assessoria, né, 3 anos completos, já fui em 4 Expers, né? Então, entrei em abril, já fui na primeira, por isso 4, né? Fui nessa agora, na última. Mas tu pegar, por exemplo, a Exper por si só, ela já existe há 15 anos, né? Então, ela vem crescendo e tomando proporções cada vez maiores, né? E a troca, enfim, conhecimento é algo assim que o esforço de ir a São Paulo,
de pegar o voo cedo, procurar passagem, procurar hotel, os gastos, enfim, vale cada centavo, né? A prova, a gente costuma dizer que a Expert se paga, né? Então, é muito legal, é muito importante e não me vejo assim, faz parte do meu calendário a Expert ali no meio do ano. Acho que todo mundo já fica... esse ano eu vou começar a Expert, vamos se agilizar. E aí, já comprou tua passagem? Aí, acho que todo mundo vai ter a partir tu vai ir, não a vai partir ir, de vamos fevereiro lá. já começa a comprar A galera já passagens. começa a se movimentar, né? Mas é bem por aí. E pra finalizar, então, Pablito, assim, as perguntas hoje, né? Antes dos agradecimentos, eu queria que tu deixasse um recado, aquilo que tu quer deixar como Pablo Pegas, né? O teu recado pra quem tá assistindo, o que tu gostaria de deixar como legado, aquilo que talvez tu iria falar pra pessoa, pro Pablo que começou, né? Cheio de dúvidas, insegurança, não em relação da profissão, mas num quesito mais vida ou algo que tu gostaria de deixar assim como lembrança, realmente um legado. Olhando para aquela câmerazinha ali. Tem pergunta aí? Não, o legado que eu quero deixar, digamos, com o objetivo de estar participando desse podcast, falando sobre um tema que é muito legal, faz parte da minha vida. Então, o legado que eu quero deixar, especificamente para este momento, é que, até fazendo link com uma frase, né? Que o conhecimento gera os melhores juros, né? Sempre vai gerar os melhores juros. Quem falou essa frase foi Benjamin Franklin. E é bem isso, né? Porque acho que o maior legado que eu quero deixar é exatamente isso. É que a gente vive numa cultura... Inclusive está aqui, ó. Tá. Mostra que está escrito nessa caneca. Já ter colado, aqui, né? Ó. Imagina, fiquei lembrando da frase. Investir em conhecimento rende os melhores juros. Exatamente, nem tinha percebido. Mas é bem isso, né? Porque a gente vive num país que não é voltado para esse lado financeiro, né? E não é voltado no sentido da educação, né? Eu sou das pessoas que acho que realmente deveria ter no colégio a pessoa ter educação financeira, porque é algo que vai fazer parte da vida dela, querendo ela ou não, né? Então, acho que o legado é busquem entender o que acontece com o dinheiro de vocês, né? E isso não significa, digamos, investir em A, B, C ou D, né? Mas é entender o porquê que isso aqui está aqui e por que isso aqui está aqui. E o quanto rende. Isso aqui é melhor que isso? Né? São essas indagações que a gente tem que ter para que isso possa, enfim, te trazer o conhecimento e que te faça chegar nos seus objetivos, né? Se vocês pegarem, talvez, as 10 pessoas mais próximas de vocês e perguntarem o que ela fez com o dinheiro, talvez ela teria feito outra coisa, né? Quando a vida passa, né? E o que buscou, o que... né? Porque o tempo está passando e as escolhas que vão moldar o teu futuro, né? E isso falando, obviamente, da parte financeira. Então, eu acho que o maior legado é exatamente buscar o conhecimento acerca do teu lado financeiro, né? Porque isso vai mudar a tua vida, né? E pode mudar para melhor, né? Então... acho que tá respondido. Perfeito. Mas agora eu vou começar com uma pegadinha. Agora já falando das pegadinhas da Laura e vamos lá. Tiagão, vamos direcionar pra você. Estamos, na verdade, nos encaminhando pro final da nossa primeira temporada. Acho que falta só apenas um episódio pra gente finalizar. 2 episódios. 2 episódios pra gente finalizar essa temporada. Estamos no 5º episódio e a gente acho que, além de muita troca, muito conhecimento dos pessoal que tá vindo, né? A gente tem muitos projetos aí pra 2ª temporada, então fiquem ligados. Poxa, a gente fica muito feliz de ver cada pessoa assim engajada, feliz quando a gente faz esse convite, né? Porque realmente a gente já vai pensando no roteiro, pensando em muitas coisas, né? É um projeto que a gente abraçou aí com muito carinho, com muito afeto, afinco. Afeto, exato. Então, eu queria saber de ti, assim, o que tu aprendeu, né? Trouxe de conteúdo com essas noites que a gente compartilha aqui com os nossos convidados, hoje completando o 5º episódio, faltando aí apenas 2 pra gente completar essa primeira temporada. Olha, Laura, eu aprendi, acho que conversando com os guris, obviamente que a gente tem uma rotina com eles, né? A gente não pode invadir o espacinho deles lá, né? Mas eles vão até nós ali no setor conversar diariamente, ter esse contato.
tenho aprendido realmente aquilo que, quando eu entrei na GB, me falaram bastante, né? Sobre a profissão, a empresa, a questão de você ter um propósito, né? Isso é uma coisa que tu menciona muito. E eu vejo muito nos guris, assim, conversando com o Pablo, com o Tomás, com o Nico, com a Carol, a Zoila, que tudo que a gente vende, talvez, ou a gente tenta trazer um novo talento para agregar, é verdade realmente e está semeado em cada um deles. Acho que isso é o que mais tem me chamado a atenção, assim, que a gente já percebia, mas a gente tem um momento agora de conversar, de troca de ideias, e isso acho que é unânime entre todos eles. E, bom, agora que você falou muito sobre propósito, quando tu sente que tu realiza o teu propósito? Acho que quando você realmente tem um objetivo, né, determina isso e apesar de em todo o caminho, né, ou todas as flores terem espinhos, você realiza e chega ao final. Acho que isso é o mais importante. Até porque sem propósito na vida, porque, né, vamos entrar em algo muito mais profundo. Que complexo. Mas acho que todo o ser humano precisa ter um propósito, também foi uma questão mais de sentido. Eu te perguntei isso, eu falo muito sobre propósito, mas o próprio Arnold falou na palestra dele, foi uma das coisas que eu trouxe aí da Expert, que é sobre ter uma missão, né? Tenha uma missão. Ele foi governador, ele foi lá um dos maiores tudo que ele se do dedicou a fazer, ele teve, fez 100%. Ele fez 100% e teve uma missão, né? O próprio Rodrigo Santoro falava sobre sempre buscar a sua melhor versão, né? Então, eu queria te perguntar, isso foi uma coisa meio... Tem roteiro agora, mas que eu queria saber. Bom, mas eu queria agradecer, então, ao Pablo por ceder essa noite, esse tempo conosco. Como a gente já havia falado, a gente pensa em cada detalhe quando a gente convida alguém para vir aqui, para qual pergunta, qual que a gente pode extrair de melhor daquela pessoa. Então, a gente realmente pensou com muito carinho e muito obrigada por aceitar esse convite e vir participar aqui conosco do podcast. O GBcast, ele é uma... Para que eu falei um não na frente. O podcast, o GBcast, ele é um espaço muito legal, né? Agradeço por ti, Thiago, e por ti, Lauren, por ter me convidado também. É um espaço muito legal da gente tratar de assuntos que talvez a gente não trate no dia a dia e também com a possibilidade de a gente falar, enfim, né, para um grande público no sentido da expansão que pode ter esse meio de comunicação. Então, é muito legal participar, é muito legal responder as perguntas, porque também mostra o nosso lado profissional e o nosso lado pessoal. Né? Porque muitas vezes as coisas que eu estou falando aqui, falaria numa sala fechada com o cliente, né? Ou talvez, né, em uma outra oportunidade. Né? Então, é minha primeira também oportunidade, então muito especial também estar aqui no podcast, no GBcast e, enfim, me convidem mais vezes que eu sou super parceiro. E sigam ele nas redes sociais que ele tá postando uns vídeos muito legais, inclusive parabéns pro teu tráfego pago do teu Instagram. Não sai da minha... Olha, eu passo no Instagram só dá Pablo. Mas tá demais. O cara dá demais, o cara abre o Instagram só dá o Pablo. Só dá o Pablo. Vocês estão na fonte, né? Mas, Pablo, obrigado pela presença. Quando a gente conversou semana passada, tu topou já de primeira, a gente viu, né, o querer, a felicidade do Pablo estar aqui com a gente conversando. Obrigado mesmo pela sua oportunidade. A gente, acho que chegamos no que a gente queria, né? O Pablo é um cara extremamente com conhecimento técnico e principalmente que tem um bom atendimento junto aos clientes. Então, a gente conseguiu extrair um pouquinho disso dele até para demonstrar para as pessoas que estão nos assistindo. Curte, compartilhe, deixe seu comentário, nos siga GB nas suas redes sociais, nos Instagram, LinkedIn, nos sigam também. Quer investir, chama o Pablo Pega, se já não apareceu aí no seu Instagram. Se quer ser um assessor, entre em contato com a gente. E vamos aí fazer um brinde para finalizar. Vida longa ao GBcast. Vida longa. Muito obrigado, Thiagão. Muito obrigado, Lauren.